apresentou hoje após ganhar 2 dias de folga, depois de vencer o Bragantino. O que os meninos fizeram na folga? Adoro fofocar as folgas. Eu vi lá, o Nuno Moreira foi pra São Paulo. Passeou? Passeou, o Ryan também Pô, viajou. calma aí. Foi pra São Paulo e passeou. Ainda bem. Calma aí. Veneno. Não. No dia de ontem, Veneno, ainda bem que ele tava lá. Não. São Paulo passeou, né? Não, calma aí, cara. O Gente. cara foi a São Paulo a trabalho. Ele gente. foi fazer compras, cara. O cara foi... São Paulo tem várias lojas. Era 25 de março? De repente, um bom restaurante, ok. É. Agora, vamos ali passear em São Paulo. Ninguém fala isso, né? Eu sou mais da vibe do Coutinho. Pega logo o barco e vai pra Ilha Grande. É fez isso, isso? é Foi? isso. Foi? Não sei se ele fez isso dessa vez, mas Aí ele gosta sim. de fazer isso. Atenção. O próximo compromisso do Vasco é domingo, 8h30 da noite, contra o São Paulo, em São Januário. E posso dizer, depois de tanto tempo, o Papai do Céu tá sendo muito legal com o Vasco. Muito. Porque essa pausa também foi necessária para recuperar jogadores como o caso do Ryan. Ele sofreu um edema na coxa direita depois do jogo contra o Fluminense e, portanto, vinha com dores. Ele não participou de alguns treinos na última semana e acabou poupado do último jogo contra o Bragantino. Agora a tendência é que ele esteja totalmente recuperado para a partida. O Ryan vinha de 6 gols em 6 jogos, numa impressionante média de 1 gol por jogo. E não por coincidência também, uma boa arrancada do Vasco, 4 jogos de vitória do Vasco nos últimos... depois de 12, sei lá quantos anos? 13 anos. Sim. Isso aconteceu. Mentira, em 2024 agora, aconteceu, isso. mas foi numa circunstância de brigar para não cair. Agora, Pedrosa, por que eu falei que Papai do Céu porque assim, eu pedi um monte de coisa para Papai do Céu ano passado. Sim. Oi, sou eu de novo. Oi, sou eu de novo. Oi, sou eu de novo. Aí eu gastei tudo. Aí esse ano tá um pouquinho difícil. Mas deu certo. Deu, eu trocaria. Olha, eu faria todos os pedidos de novo. Agora, você emplacou bem, o Ryan encaixou e é o melhor jogador na era Diniz. O Diniz já aconteceu. Já tá, o Vasco é o time do momento no Brasil. É o segundo colocado no retorno do Brasileirão. E agora, para mostrar para todo mundo que ele vem para brigar pela Libertadores, ele tem um confronto direto com o São Paulo. E o São Paulo geralmente é bom presságio pro vascaíno. Se a gente for olhar até mesmo sobre a fase do Ryan, o Ryan faz gol contra o São Paulo no Morumbi. Um golaço, inclusive, que ele arranca e bate no canto rasteiro. A grande fase do Ryan começou nesse jogo. Depois desse jogo, teve até a Copa do Mundo, o Ryan volta da Copa do Mundo e aí ele desanda a fazer gol. Então acho que o Ryan é um jogador que é muito importante pro Vasco, tem um nível de crescimento muito alto. É importante a gente citar que apesar de questão do edema e tudo mais, a grande verdade é que o Ryan recebeu um descanso do Vasco. Esse foi o papel. Cara, vamos deixar o Ryan descansar um pouco, porque ele já está com 56 jogos da temporada. O Ryan jogou na Sul-Americana Sub-20 e jogou 46 com o Vasco. Então era importante ele descansar, ainda bem que ganhou 3-0 e agora ele retorna ao time do Vasco em São Januário, ingressos esgotados inclusive, como geralmente acontece. Um São Paulo que tem que ser olhado com muita atenção, com o Crespo, é um time que oscila também bastante, mas é um bom time, tem bons jogadores. Ao mesmo tempo eu vejo que o Vasco é favorito, com a fase do Ryan, com a fase do Coutinho e tudo isso que você falou, Fernanda. Assim, sinceramente, eu pedi tanto durante tanto tempo. Ah, eu sei, imagino. Se tem uma coisa, cara, eu até brinquei isso na minha live. Eu cubro o Vasco desde 2017. Apesar de ser jornalista desde 13, eu cubro o Vasco desde 2017. Eu sempre pedia uma coisa. Eu quero passar um ano falando de campo e bola. Porque eu falava de política, eu falava de eleição, dinheiro. eu falava de dinheiro, eu falava de salário atrasado, eu falava de tudo. E eu nunca falava de campo e bola, que é o que eu mais gosto de falar, e todo mundo mais, que é o que eu mais gosto de falar. Nesse ano, 2025, estamos falando de campo e bola. Eu não quero pedir mais nada. Palmas para o Lucas Pedrosa. Olha que estamos vivendo esse momento. Agora, Vasco e São Paulo, sabe o que me lembra? Ah. Aquela vitória dentro de São Januário com a garotada. 3-0. Ano passado, Também. 3-0. Estrela O fazendo JP, gol. Estrela. Foi 4-1. Foi 4-1? Foi Se eu não me 4-1? engano. Se eu É não me engano. sério? São Paulo começou ganhando o jogo e o Vasco virou. É verdade. O engraçado desse E temporada sobre esse 3-0. descanso que o Pedrosa mencionou ao Ryan, isso só foi possível por quê? Porque hoje tem elenco. Perfeito. Porque se não tivesse elenco, como que você ia descansar o seu principal jogador Ia jogar num baleado. jogo importante? Exatamente. E aí Essa é a você importância coloca, do aí elenco. quando a fase é boa também as coisas acontecem, né? Aí você coloca o teu centroavante, que ainda é o artilheiro do Brasil, mas que estava sendo muito contestado, e ele vai lá e faz 2 gols. É verdade. Isso também não é só coincidência. Não. Isso é o ambiente no futebol. Quando tá favorável, as coisas acontecem. A bola bate na trave e entra, e não vai pra fora. Entendeu, o Lucas E a Pedrosa? força coletiva, né? É verdade. Mostra que o time tem um coletivo suficiente a ponto de suprir a ausência do seu principal jogador. E olha, a diretoria Cruz Maltina já trabalha para 2026. A ideia é que sejam feitos pelo menos 5 contratações pontuais na próxima janela de transferências, todas com o objetivo de elevar aí o nível técnico do elenco. As informações
são do canal NT Vascaínos e que diz ainda que Fernando Diniz tem participação ativa nesse processo. Independentemente do resultado dessa temporada, o Diniz fica, ou Pedrosa? Fica. Consegue a manutenção de todos esses jogadores? Rayan, você acha? Ele só vai se ele quiser. Só se ele quiser ir embora. E assim, o salário está em dia. Não é um salário ruim, ele ganha um bom salário. Eu acho que o Vasco tem que conversar com o Fernando Diniz, inclusive para renovar o contrato dele. Para ele ter mais oportunidade de ficar aqui mais tempo. O Fernando Diniz é peça crucial em tudo que acontece com o Vasco da Gama. Tudo. Da melhor individual de cada jogador, de cada planejamento do departamento de futebol, dele ligar para os caras e conseguir fazer o processo de convencimento. Ele mudou o ambiente do Vasco. E assim, isso não é só um acerto dele. Isso é acerto de quem deu suporte para ele, que é a diretoria. Sim. Mas ele é uma peça crucial hoje. Eu acho que o Fernando Diniz ele tem que cada vez mais ser ouvido dentro do departamento de futebol. E tem outro ponto também, Fernando, só para finalizar isso tudo. Lembra quando a gente cobrava estrutura? Aham. Vocês acham que a campanha do Mirassol é acaso? Não. Vai ver o CT do Mirassol. O CT do Mirassol é um dos mais modernos do Brasil. O estádio do Mirassol é direitinho, o CT do Mirassol tem estrutura. O que a gente sempre cobrava do Vasco? Cara, eu falei aqui no passado. O CT do Vasco tinha goteira. Goteira. Container com goteira lá. Aí você acha que um jogador do calibre, seja lá do Felipe Coutinho ou de qualquer outro jogador, vai chegar no Vasco, ele vai ter o mesmo rendimento do que ele jogando no Flamengo, por Não. exemplo? Ele jogando no Palmeiras? Não. Ele jogando no... Não. O que o Vasco fez esse ano foi, a gente investiu bem Mas foi um dentro investimento livre do Vasco ou o Diniz exigiu? Não, Foi foi um no início investimento do que já ano. estava previsto da Tá diretoria. bom. Aí o Vasco foi lá e fez a área molhada, Legal. melhorou o CT em vários sentidos, melhorou o gramado do CT, melhorou tudo. E ainda é pouco. Ainda tem que fazer muita coisa, ainda tem que fazer muito investimento. Mas só essa melhora básica, ela já impacta dentro do campo e impacta também na recuperação desse atleta, em como esse atleta é encarado. Então assim, cara, o futebol, Fernanda, não tem acaso. Não tem acaso. Tem que trabalhar com estrutura, profissionalismo e, principalmente, entendimento do que é o jogo. Exatamente. A gente vê, por exemplo, o Atlético Paranaense não vive hoje uma boa fase, né, Vene? Mas há muitos anos ele é um clube à frente, assim. Ele tem um CT maravilhoso quando ninguém ainda pensava muito nisso. É uma das melhores estruturas do futebol brasileiro. Você conversa com qualquer profissional que já trabalhou, já vivenciou o dia a dia do Furacão, fala que é uma das melhores estruturas. De fato, não vive um bom momento, está na segunda divisão, mas, enfim, a gente pôde ver recentemente o Atlético Paranaense chegando na final de Libertadores da América. Sul-Americano. Exatamente, ganhando título importante. Então, assim, eu tô com o Pedrosa, estrutura é tudo. E quando a gente fala estrutura, por exemplo, se você tem uma estrutura para trabalhar no processo de recuperação do jogador, você já minimiza o prejuízo, porque o jogador vai ficar menos tempo no departamento médico e mais tempo atuando. Então, assim, são pequenos detalhes que, no fim das contas, lá no fim da temporada, você vai ver que vai fazer total diferença. E olha só, os ingressos já começaram a ser vendidos. É o quê? Terça? Terça começa, aí a gente para de se falar. Clássico entre Botafogo e Vasco. É quarta que vem. A partida será no salão de festa. Ai, Pedro! Falar nisso, dia 12 de fevereiro tem meu aniversário lá. Vocês lembram, né? Tá tudo programado já. Valeu, Fogão! Valeu! Não pode ter jogo nesse dia, hein? O melhor de tudo, velho. Vai ter show. Vem Fernanda Maia junto. Isso é artigo de luxo. Com vocês, Vene Casagrande no salão de festas. Vem lá, dançando. Dia 5, gente, esse jogo. E eu vou até pensar, eu ia aceitar, eu vou pensar agora também que se você for jogar aí na minha casa, no ano que você ficar sem a sua, eu vou pensar se eu vou querer eu quero você trabalhar lá. pra você. Quero que você invente música pro Coutinho, pro Rayan, entendeu? Ela você não tá fala, cara, quando a escalação, quando é gol do Não, mas eu já adversário. fiz os jogos do Vasco, eu faço. muito bem. Quando o Verratti fez gol lá, já fez. Eu, gol do Pirata, velho. Vou parar. Ela é profissional, velho. É Vou isso. parar. Ela é profissional. Mas é só quando o Vasco é o mandante e não é o Botafogo. Porque e também o incendeio é só do meu fogão, tá? Dia 5 de novembro, gente, essa é a próxima quarta. A partida vai ser aonde? Aqui, nesse lugar maravilhoso. É minha casa mesmo. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, Fernandinha Maia e Vene Casagrande sobre Vasco da Gama e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante e decisivo, visando a Libertadores. O Vasco quer muito jogar a competição em 2026, já planeja reforços, inclusive uma notícia que eu vou estar atualizando nesse momento da galera da NTV na torcida Vascaínos.
E, cara, informação importante aí sobre possível reforço para a temporada de 2026. A notícia que é impactante é a seguinte, vou estar aqui atualizando vocês nesse momento, informação ali da galera do Na Torcida Vascaínos sobre o mercado da bola. Vamos lá, exclusivo, como informamos há alguns dias, o Cruz Maltino já iniciou seu planejamento para a próxima temporada. Está trabalhando para reforçar seu elenco visando as principais competições. Apuramos que o meio-campista colombiano Jefferson Lerma, do Crystal Palace, vem sendo sondado pelo Vasco. O jogador de 31 anos tem contrato com o clube inglês até 30/6/2026 e poderia ser uma boa oportunidade de mercado. E ainda aqui, seguindo a notícia, é a seguinte, ó. Vale ressaltar que Jefferson Lerma tem sido titular frequente na seleção colombiana. Ele é considerado uma peça-chave no esquema tático do técnico Néstor Lorenzo, atuando como meio-campista defensivo e, em algumas ocasiões, na zaga. Cara, sobre Jefferson Lerma, eu conheço muito pouco do jogador, mas só o fato dele ter atuado na La Liga, ter atuado muito tempo na Premier League, pelo Bournemouth e também pela equipe do Crystal Palace. E além, é claro, de ser o motorzinho da equipe da seleção colombiana, eu acho que é um bom nome sim. Com certeza o Vasco se reforçar com esse nome, colocar ele ali ao lado do Barros, eu acho que a situação do Vasco melhoraria bastante, porque o ideal é não só ter um time, mas um elenco que possa suportar essa sequência pesada de brasileiro, quem sabe Libertadores ou Sul-Americana e Copa do Brasil. Então é fundamental ter um elenco qualificado para que o técnico Fernando Diniz consiga mexer na equipe e não perca a qualidade. Você aprova ou não Jefferson Lerma? Quero saber a sua opinião. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!